Saúde o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do nosso Deus e Pai, com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional aos nossos corações. Livro de Lucas, capítulo 13, versículo 10. Aleluia. Para quem estiver me ouvindo pelo YouTube, eu peço que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, curtam o vídeo e ativem a opção de todos no sininho. Lucas 13, versículo 10. Cura de uma enferma no sábado. Cura de uma enferma no sábado. Ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Um espírito de enfermidade havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Glória a Deus. A Bíblia está repleta de passagens que vai dizer que Jesus, não todos os sábados, mas quase sempre no dia de sábado, o Senhor estava na sinagoga ensinando. A Bíblia muitas vezes vai se referir à sinagoga deles. Por que a Bíblia se refere assim? Porque era realmente a sinagoga dos fariseus. Eles não davam liberdade para o Espírito de Deus, para Deus, mas eles queriam fazer a vontade deles somente nas sinagogas. E nesta sinagoga, quando Jesus estava ali ensinando, numa das sinagogas, versículo 11 vai dizer: E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Uma mulher que estava há 18 anos sofrendo encurvada. A exemplo da mulher do fluxo de sangue, a exemplo do coxo à beira do tanque de Betesda, 38 anos, a mulher do fluxo de sangue, 12 anos esperando, e essa mulher estava há 18 anos. Imagine o quanto ela queria um milagre, o quanto ela queria ser normal, o quanto ela era zoada, escarnecida pelo povo. Provavelmente onde ela passava, o povo dizia: ali vai a encurvada, ali vai a corcunda. Provavelmente essa mulher sofreu tanto
Sofreu muito com a enfermidade e muito com as palavras das pessoas. Imagine o quanto ela queria ser curada, ser restaurada. Aleluia, 18 anos nessa vida sofrendo. Talvez eu e você estamos pedindo algo a Deus, não tem 1 ano, não tem 5, não tem 10. Talvez eu e você estamos passando por uma prova, não tem 2 anos, não tem 3, não tem 4. E essa mulher enfrentou uma prova de 18 anos. O coxo do tanque de Betesda enfrentou uma prova de 38 anos. A mulher do fluxo de sangue enfrentou uma prova de 12 anos. Abraão passou 35 anos esperando a sua promessa se cumprir. Muitos tiveram paciência, o cego de nascença viveu a vida toda esperando por um milagre e veio receber já com a idade, de adulto. Então tenha paciência, espere no Senhor. Fique no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Por mais que a situação seja difícil, por mais que a promessa para você já tenha muito tempo, mas o melhor se fazer é esperar. Porque aquele que prometeu, se você fizer a sua parte, Ele é fiel para cumprir. E no versículo 12 vai dizer: e vendo a Jesus, chamou-o a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Quando Jesus viu ela, Jesus chamou ela para perto de si e disse: mulher, tu estás livre da tua enfermidade. Que alegria foi para essa mulher ouvir essas palavras da boca de Jesus. E versículo 3 vai dizer: e pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Ela dava glória a Deus porque foram 18 anos de sofrimento. 18 anos talvez orando, pedindo a Deus um milagre. Mas quando Jesus falou: mulher, tu estás livre da tua enfermidade, no mesmo momento ela ficou curada. Então Jesus chega, na hora certa, libera a palavra certa e o milagre acontece. Mas temos que ter paciência e perseverar. Porque se essa mulher não perseverasse, tivesse tirado a sua própria vida, tivesse feito qualquer outra coisa, ela não teria alcançado o milagre. Mas ela continuou esperando e confiando que um dia Deus ia enviar a redenção para ela, para o seu povo, para lhe curar, para lhe restaurar. E assim Deus enviou. Então o segredo é esperar e confiar no Senhor. Porque Salmos 125 já diz, que os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Arama sobre a cai, Shirimikanto Gamanácia vai. Assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim estou eu, o Senhor, em volta do meu povo. Aleluia. Glória a Deus. E no mesmo instante ela se endireitou e dava glória e glorificava a Deus. Foi muita alegria. Depois de 18 anos ela conseguiu ser livre deste mal e se alegrou muito, muito, muito na presença do Senhor, muito, muito mesmo. Porque não foi fácil a vida dessa mulher. Sofria bullying, sofria pirraça, pedia a Deus para ser curada, andava encurvada, corcunda. Mas na hora que Jesus chegou diante dela, o problema dela foi resolvido. Tem coisa na tua vida que não se resolveu ainda, porque Jesus ainda não chegou diante de você, ou você nunca teve, um encontro verdadeiro com Cristo. Que no dia que você tiver um encontro verdadeiro com Ele, no dia que Ele chegar até você, o seu problema vai ser resolvido, a sua causa vai ser resolvida, e todo mal cairá por terra na tua vida.
E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. O fariseu ficou irado. Você já viu aquelas pessoas que não fazem o que Deus quer que elas fazem? E quando a gente faz, elas ficam iradas, ficam com raiva, porque a gente está fazendo. Assim eram os fariseus, eles não faziam a obra de Deus, ainda ficavam irados porque Jesus fazia. Aí usavam a desculpa do sábado. Aí Jesus vai dizer no versículo 15, respondeu-lhe, porém o Senhor, e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, o jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Jesus disse: vocês são hipócritas, vocês não querem que eu cure no sábado, mas vocês desprendem o animal de vocês da manjedoura no sábado. Vocês levam ele para beber, isso também é trabalho. E uma pobre alma que precisa de ajuda eu não vou ajudar, sendo que vocês socorrem até o animal de vocês socorrem, e as almas vocês não querem socorrer. Hipócritas, falsos. No sábado vocês desprendem da manjedoura cada um de vocês o seu boi, vocês desprendem, ou o jumento, e leva eles para beber. Jesus diz: não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha, no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Vocês soltam o animal de vocês. Não me convém também ajudar esta filha de Abraão, que há 18 anos, aleluia, estava presa por Satanás, sofrendo na mão dele há 18 anos. E o versículo 17 vai dizer: dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Quando Jesus falou: não convém soltar essa mulher no dia de sábado, libertar ela, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Quando Jesus falou isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, porque Jesus disse: o boi de vocês, o animal de vocês soltam, vocês dão água, mas esta pobre filha de Abraão, vocês não querem que eu ajude? Esta pobre mulher que há 18 anos sofria presa na mão de Satanás. Eles ficaram envergonhados quando Jesus falou isso. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Quando os fariseus ficavam irados, o povo se alegrava. Os fariseus ficavam envergonhados, o povo se alegrava por todas as maravilhas que Jesus fazia, e por todas as coisas gloriosas que Jesus fez no meio deles, e davam glórias a Deus, assim como essa mulher deu glória a Deus. Então tenha paciência, espere no Senhor, que o teu milagre vai chegar. Mas quando o milagre chegar, nunca deixe de exaltar, glorificar e bendizer o nome do Senhor e se alegrar na presença dele, hoje, sempre e eternamente. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.